Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da turma. Eu me chamo Ezequiel Freitas e neste episódio vamos abordar o auto-intitulado criador da psicanálise, Sigmund Freud. Para essa missão, contamos com uma turma de graduandos em psicologia, onde todo o conteúdo que será apresentado parte da compreensão deles a respeito do tema. Então, se durante a audição você tiver uma compreensão diferente ou quiser contribuir de alguma forma, você pode entrar em contato através das páginas do Instagram disponível no descricionário. Vamos ao episódio. Nesse primeiro momento eu vou narrar alguns acontecimentos da vida de Freud. Posteriormente os colegas vão se aprofundar nos conceitos. Sigmund Freud nasce em 1856 em Freiburg, na então Morávia, hoje corresponde a um território da Tchequia ou República Tcheca. Filho de Amalia Natson e Jacob Freud, teve 6 irmãos de uma família de judeus, embora ele mesmo não praticasse a religião. Na década de 1860, a família possuía um negócio de lã, porém, esse negócio acaba fracassando e eles precisam se mudar para Viena, na Áustria. Desde cedo foi considerado promissor. Em cerca de seus 16 anos, tinha um ótimo desempenho com línguas como francês, inglês, latim, grego, além da sua língua materna, o alemão. Então, sua família decide dar um quarto separado a ele, para que ele consiga se concentrar nos estudos, tendo como opção a faculdade de Direito ou Medicina. Já aos 17, ele acaba optando por realizar medicina em Viena. Inicialmente, ele se dedica à pesquisa laboratorial, com estudos do cerebral e da dissecação do sistema reprodutor das enguias, e deixa a graduação em segundo plano. Um dos médicos de supervisão foi Ernest von Bruck, que Freud, posteriormente, em uma citação em suas obras, acaba considerando ele como a pessoa mais genial que já conheceu. Von Bruck convence Freud a dedicar-se mais às cadeiras gerais da medicina, para que ele consiga se formar o quão breve possível e ter mais resultados nas áreas da pesquisa de psiquiatria e neurologia. Ele realiza alguns estudos com cocaína, como o uso de anestésico, e chegou a defender o uso, mas ele acaba depois descobrindo o lado negativo, mas ainda assim faz uso até a proibição em 1890. Freud e von Bruck publicaram diversos artigos. Freud acaba se formando aos 25 anos, um pouco acima da média devido a esse foco laboratorial. Chegou a atuar como clínico geral, realizou algumas cirurgias, fez cursos de psiquiatria e neurologia. Freud conhece o primeiro pilar da formação da psicanálise, Joseph Brauer, que foi um fisiologista austríaco, por intermédio de von Bruck, onde realizaram a parceria no caso de Anna U, então Berta Pappenheim, que sofria com sintomas de histeria. Porém, durante o tratamento de Berta, Freud recebe uma bolsa para estudar na França, no Hospital Saint-Pétri, em Paris, por cerca de 6 meses, em 1880. Lá ele conhece o segundo pilar, que foi Jean-Martin Charcot, neurologista e professor de anatomia e patologia, que realizava trabalhos em casos de histeria com a hipnose. Ao voltar para Viena, Freud e Brauer utilizam os métodos de hipnose no tratamento de Berta, mas Brauer já começa a utilizar a conversação como forma de tratamento. Em 1882, Freud conhece Martha Bernays, que foi amiga de uma de suas irmãs. Pouco tempo depois, iniciaram um relacionamento e com 2 meses de namoro já ficaram noivos. Em 1886, eles se casam e ao longo de sua vida tiveram 6 filhos: Mathilde, Jean-Martin, Oliver, Ernest, Sophie e Anna. 2 dos filhos de Freud, Ernest e Anna, tiveram grande sucesso em suas carreiras profissionais. Ernest foi um conhecido arquiteto e Anna seguiu os passos do pai, tornando-se psicanalista. Em dado momento, a esposa de Brauer fica desconfortável com o atendimento de Berta e Freud acaba assumindo, já nos momentos finais desse atendimento, e o caso dela e outros são descritos na publicação do livro Estudo sobre a Histeria, em 1895.
Freud já atendia pacientes com sintomas de histeria, mas já não via muito resultado com a hipnose ou as sugestões de direcionamento. Então ele decide que o paciente tome a posição de falante e ele mesmo vai remeter os traumas de infância com o que ficou conhecido como associação livre ou catarse. Quando Brauer investigava o passado com os traumas de infância, Freud não sentiu que isso fosse o suficiente, pois começava a identificar padrões nos pacientes. Uma vez que não havia hipnose ou sugestões, as questões sexuais apareciam de forma natural, mas o paciente não se aprofundava, porque talvez Brauer não os deixassem falar, induzindo e instigando a fala do paciente. Qualquer que seja o caso do sintoma, no final sempre chegaremos ao campo das experiências sexuais. Nesse mesmo sentido, os sonhos também era o caso de atenção de Freud. Tendo em vista o contexto que ele estava inserido, sua teoria foi rechaçada, pois tratar de sexo e abusos era um tabu para a época. Descobri que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos sem exceção, como violações sexuais graves, algumas até mesmo assustadoras. A histeria é causada pela violência sexual contra crianças inocentes. O método novo por mim empregada permite amplo acesso aos processos do pensamento que permaneciam inconscientes. Diante disso, Brauer não concorda com a teoria sexual de Freud e acaba se distanciando, já que nesse momento ele já tinha alguma notoriedade e fama e poderia dar sequência sozinho. Freud percebeu seus repetitivos sonhos em que sua mãe era alvo de seu desejo e o seu pai, nesses sonhos, o agredia sempre que seus olhos voltavam-se para ela. A relação entre eles, entre Freud e sua mãe, era muito forte, e nesse sentido, ele começa a duvidar desses seus sentimentos, se ele realmente tinha algum desejo pela mãe e se seu pai realmente o tinha reprimido na época de sua infância. Mas analisando sonhos e as lembranças, ele chega à conclusão de que isso nunca aconteceu. Então, ele associa esses sentimentos a vontades repugnantes reprimidas, que se manifestam em seus sonhos. Compreendendo essa visão, entende que seus pacientes não necessariamente sofreram abusos, mas esses traumas sexuais histéricos estavam associados ao não poder falar sobre esses desejos reprimidos, de possuir a mãe ou possuir o pai. Baseando-se nisso, ele publica em 1900 o livro A Interpretação dos Sonhos, que apesar de não ter sido sucesso nas tiragens iniciais, atinge uma pessoa que seria um dos maiores colaboradores, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que começaram a se corresponder em 1906. Nesse sentido, Freud cria a Sociedade Psicanalista de Viena, com integrantes famosos como Jung, Adler, Otto Rank, entre outros. A própria Anna Freud chegou a compor a Sociedade Psicanalista. Porém, Freud controla esse movimento psicanalítico sob seus conceitos, gerando atrito e discussão entre os membros. Há uma famosa viagem de Freud em 1910 aos Estados Unidos, onde ele tem um atrito com Jung. Inclusive, ele chega a expulsar alguns desses membros. Posteriormente, cada um deles continua o movimento psicanalítico a partir de seus pensamentos. Em 1933, o regime nazista queima os livros de Freud em Berlim, que ao saber disso, ele ironiza, pois nesse momento ele estava em Viena. Que progresso! Na Idade Média teriam me queimado, hoje só queimo os meus livros. Em 1938, Freud vai para a Inglaterra, fugido do regime nazista, quando esses invadem a Áustria. Porém, ele morre no ano seguinte, em 1939, aos 83 anos. Oi pessoal, eu me chamo Natália Lobo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estudo da psique do Freud. O Freud ele separou nossa psique em 3 fases que são o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas 3 fases de uma forma breve e de fácil entendimento. O inconsciente, Freud ele vai nos dizer que o nosso inconsciente é o local onde estão armazenados os nossos pensamentos mais dolorosos
e os nossos desejos mais inapropriados, que são tão inapropriados ou dolorosos demais que a mente consciente ela não consegue suportar. Então essas memórias ou impulsos são reprimidos. Como, por exemplo, os nossos desejos, eles são impulsos, os nossos desejos mais inapropriados, aquilo que, quando nós trazemos à tona, a sociedade pode ver como escândalo, até porque o inconsciente ele é regido pelo princípio do prazer, então ele não se importa com moralidade ou ética. Então, esses desejos, eles são reprimidos no inconsciente e os nossos pensamentos, as nossas memórias dolorosas, sejam elas memórias difíceis, às vezes a memória de um trauma, ela é armazenada no inconsciente, porque a nossa psique, ela percebe que aquilo é tão traumático a ponto da nossa mente consciente não conseguir lidar. Então eu acho que todo mundo já passou por uma situação tão difícil em que quando você tenta lembrar daquilo, você não consegue lembrar com detalhes. Você pode até lembrar que você passou por aquilo, mas você não lembra aquilo com os mínimos detalhes de que de fato aconteceu, porque a sua psique ela vai entender que você não consegue lidar com aquilo. Então aquilo fica armazenado no nosso inconsciente. Já o pré-consciente, as ideias pré-conscientes, elas geralmente são trazidas à consciência por meio de conexões com palavras e apresentações. E essas apresentações e palavras, elas são um vestígio de memórias que eram ao mesmo tempo uma percepção e, portanto, se tornam conscientes novamente. Então, a pré-consciência, a nossa pré-consciência, é quando a nossa memória, ela não está inconsciente. Ou seja, sabe quando você está num momento em família, você está conversando com seus familiares e vocês estão falando sobre a época da infância e você tenta resgatar uma memória da sua infância. Quando você consegue resgatar essa memória da sua infância e traz para o seu consciente, significa que essa memória ela estava pré-consciente, ela não estava armazenada no inconsciente, ela estava pré-consciente. Então, no momento pela qual você quis acessá-la, você consegue resgatá-la de volta. Então esse é o papel do nosso pré-consciente. Já o nosso consciente é o nível superficial, é o nível mais superficial que Freud vai dizer da nossa mente, que é o que nós temos um fácil acesso. Freud ele vai dizer que o consciente é uma parte muito superficial de um complexo reino psíquico. Por quê? Nosso consciente ele é aquilo que nós temos um fácil acesso. Só que não é porque nós temos um fácil acesso que significa que ele seja o mais importante, porque nós temos tantas coisas armazenadas no nosso inconsciente que o nosso consciente acaba se tornando muito superficial diante daquilo que nós temos armazenados no inconsciente. Então, o nosso consciente é tudo sobre a qual temos um poder ativo. Você consegue lembrar daquilo rapidamente e você tem um fácil acesso ao seu consciente, como por exemplo, quando você está lendo um livro, quando você está numa sala de aula, assistindo a aula do professor, quando você está assistindo uma série, você está consciente daquilo. Então é um fácil acesso, é algo imediato. Por ser imediato é o que o Freud vai nos dizer que é o mais superficial, porque a nossa psique ela é muito profunda, principalmente quando se fala da questão do inconsciente. Então é isso, pessoal. Eu espero que a explicação tenha ficado entendível, porque às vezes é um pouco complicado entender Freud, mas quando a gente vai se aprofundando nas suas teorias, a gente vai percebendo qual a importância da psicanálise para a psicologia e qual a importância dos estudos do Freud para os nossos estudos e para o crescimento da psicologia. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, da explicação. Olá, eu sou Harumi e hoje eu vou trazer para vocês os modelos estruturais da personalidade, ou seja, a segunda tópica de Freud. Modelos estruturais da personalidade, segunda tópica de Freud. Em 1923, Freud publica a sua obra intitulada O Ego e o Id. É aqui que ele divide a mente em 3 estruturas que ele denomina de id, ego e superego. De acordo com ele, o ser humano vive em busca de equilíbrio entre atividades que nos fornecem prazer em níveis mais intensos e menos intensos. O id é a estrutura mais primitiva,
onde se destacam os desejos e fantasias. Ele apresenta-se como irracional, sem influência de valores e ética, pois o que ele busca é a saciedade de seus desejos, desconsiderando tudo que contraponha o alcance do prazer. Essa estrutura é egoísta, amoral e impulsiva, buscando sempre a satisfação imediata de seus desejos, o aumento do prazer e evitando a dor. O id pode ser comparado a uma criança mimada que procura ser atendida nos seus desejos imediatamente e que, quando se vê contrariada, começa a fazer birra e age com certa agressividade. O ego começa a ser desenvolvido naturalmente ao longo do processo de maturação do ser humano, resultado da interação deste indivíduo com o meio, onde, através de suas interações, vai racionalizando suas atitudes, tentando evitar situações desagradáveis, como as broncas e castigos. É considerado o mestre racional da personalidade. Seu papel é o de controlar a impulsividade do id, buscando ajudá-lo a reduzir a tensão. Sua intenção não é impedir a satisfação do id, e sim redirecionar ou adiar em relação às exigências da realidade. O ego atua de acordo com o princípio da realidade, que muitas vezes se opõe ao princípio do prazer, que é onde o id atua. O ego age como mediador entre os conflitos do id e da realidade, e evitando assim que o indivíduo se coloque em situações adversas por responder instintivamente como o id. O superego, segundo Freud, se apresenta por volta dos 5 ou 6 anos de idade, lembrando que a idade pode variar conforme é determinado pelas relações interpessoais, pois é desenvolvido através das regras e condutas ensinadas a essa criança, conforme a criança é elogiada ou repreendida pelas suas ações. Assim, ela vai construindo a sua consciência, uma parte do superego, e o ideal do ego, a segunda parte do superego. Com a maturação, esse indivíduo vai internalizando os ensinamentos, castigos e recompensas, formando-se auto-administrador de suas ações. A partir daí, vamos modelando nossos comportamentos de acordo com as diretrizes morais. O superego é o juiz da moralidade, implacável e por vezes cruel, buscando constantemente a perfeição moral, pois ele não busca o prazer, como o id, e também não se limita às metas realistas, como o ego. Ele está sempre colocando a moralidade acima de tudo. Para Freud, o ego sofre constantemente pela pressão exercida pelo id, a realidade e o superego, o que pode provocar o surgimento da ansiedade. Olá, eu me chamo Laís Martinez e, partindo da minha compreensão, darei continuidade com o tema. Falarei sobre o princípio do prazer e princípio da realidade. Quando Freud nos descreve a sua teoria da personalidade, ele descreve que existem 2 princípios que são fundamentais para o funcionamento do aparelho psíquico, os quais ele deu o nome de princípio do prazer. Este princípio é quem guia o id. Como vimos anteriormente, é a parte mais primitiva da nossa psique. Como vocês ouviram, é uma estrutura mais primitiva, onde se destacam os desejos e fantasias. Busca sempre a satisfação imediata de seus desejos e o aumento do prazer, evitando dor. Esse princípio que está sempre buscando a contemplação do prazer, rejeitando tudo que contradiga ou que impeça de vivenciar o seu desejo prazeroso. É um sistema que não se pauta na moral, que é totalmente autocentrado e narcísico. Já o princípio da realidade é aquele que guia o ego. O ego é considerado o mestre racional da personalidade. Seu objetivo é satisfazer os desejos do id de uma maneira socialmente adequada. Esse princípio opõe-se ao do prazer, pois sua função vai buscar mediar os impulsos do id para que eles estejam de acordo com os princípios da moral, que a realidade social nos impõe.
Seu desenvolvimento se dá a partir do amadurecimento da personalidade do indivíduo na sociedade. Olá, eu sou Samantha e vou falar com vocês um pouquinho sobre os estágios psicossexuais do desenvolvimento da personalidade, segundo a teoria do Freud. Então, a gente tem que partir do pressuposto de alguns conceitos que o Freud foi estabelecendo ao longo da sua carreira, dos seus estudos, para que a gente entenda que essas fases psicossexuais são desenvolvimentos desse id, da entrada do ego e do aparecimento do superego. E a personalidade, segundo Freud, ela tem como principal eixo a formação dessa criança do 0 aos 5 anos. Então, ele didaticamente separou essas fases psicossexuais em 5, destacando que as fases elas vão migrando de certas partes do corpo para outra. Então, a gente inicia ali na fase oral, depois a fase anal, o fálico, a latência e a genital, que eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas para vocês e costurando com certos conceitos que o Freud foi estabelecendo na sua teoria. Então, para a gente começar, fácil e importante a gente entender que esse desenvolvimento, esses estágios que o Freud determinou ali para o desenvolvimento da personalidade, eles perpassam conflitos inconscientes deste bebê, desta criança. Então, esses conflitos, eles vão mudando de certas partes do corpo. Entenda-se conflito como que o estabelecimento desse id em relação à sociedade a qual esse bebê está inserido. Então, a gente tem uma premissa que o Freud trazia, que a criança ela tenta maximizar o prazer, satisfazendo a demanda do id, enquanto os pais eles vão tentando impor as regras da sociedade para essa criança, para esse bebê. Então a gente começa ali na fase oral, que é a primeira fase, ela vai do 0 a 1 ano aproximadamente. A boca é o principal órgão, principal local de prazer dessa criança. Primeiramente porque é ali que essa criança garante a sua sobrevivência, a fonte da alimentação. E também a primeira troca com esse mundo externo que ela tem. Então ela vai desenvolvendo toda a sua libido, sua pulsão, para o objeto principal, que é o cuidador, a mãe ou o cuidador principal. E nesse movimento, ela instintivamente aprende a amar esse principal cuidador, que pode ser a mãe ou um familiar mais próximo ou uma outra situação. E aí, essa boca, ela vai experienciando esse corpo, esse mundo, de uma maneira muito sensorial. Então, lembrando que essas fases que o Freud traz, elas são sensoriais, elas estão ligadas com a sensibilidade corporal desse bebê. E conforme as necessidades dessa criança vão sendo atingidas e ela vai equilibrando esse id juntamente com essas demandas sociais que são apresentadas a ela, você vai formando essa psique dessa criança na primeira fase ali. Adultos que não tiveram bem desenvolvidas a primeira fase, a oral, tendem a ter comportamentos que são ligados à parte bucal. Então, comer em excesso, beber, fumar, necessidade de estimular a parte bucal. Posteriormente a isso, a criança passa para a fase anal, que a gente chama de prender ou soltar. A criança ali, ela começa a atender ou não e a jogar com as demandas da sociedade. Então, o defecar para essa criança, ela recebe gratificações desses pais, ela começa a controlar esses pais com essa demanda do prender e soltar. E a zona anal, vamos pensar ali, ela é uma zona extremamente prazerosa. Então, a criança também vive esse processo do fazer o cocô, do defecar, como uma parte muito prazerosa do seu corpo. Quando a criança não tem esse estágio muito bem desenvolvido, com pais ali
ou cuidadores principais que apresentam uma demanda extremamente agressiva, controladora, essa criança vai ter um desenvolvimento não tão saudável dessa fase e ela pode apresentar uma fixação quando adulto nestes momentos. E aí se torna uma criança retraída, uma criança obstinada, extremamente rígida quando adulta. O Freud relacionava que essa fase não bem desenvolvida poderia gerar ali alguns conflitos na idade adulta. E aí a gente passa para a terceira fase, que é a fase fálica. Vai a partir dos 4 anos até os 5 anos. O que é essa fase fálica? Mais uma vez, a zona erógena migra. Então, lembrando, ela começou lá na boca, que é o primeiro lugar de experienciação. Vem a fase anal, o prender e soltar. Eu começo a controlar esse meu corpo. E agora eu vou para a minha fase fálica. Eu descubro outras áreas do meu corpo que também me dão prazer. Principalmente porque eu fui cuidado ao longo da minha primeira infância ali. E ao cuidado, era prazeroso ser cuidado. Então eu descubro que minha área peniana, ela pode ser estimulada e ela me dá prazer. Eu descubro que há partes na vagina que também me dão prazer. Eu sinto prazer quando sou tocado, quando eu tô limpinho. Então, tudo isso na cabeça da criança vai se formando e entendendo que há partes do meu corpo que me dão prazer. E aí, começa a entrar alguns conflitos muito fortes que vão depender também do ambiente que essa criança é criada. Pais que, não pode se tocar, pais que traziam essa demanda muito forte de impedimento da vivência dessa libido, podem trazer prejuízos para essa criança, né? E ela entender que o corpo dela não é uma coisa bacana. Então, o Freud falava, esse brincar com esse corpo é extremamente prazeroso, extremamente saudável e não pode ser, vamos colocar a palavra castrado, mas para castração, para Freud tem uma outra definição que vai lá para o complexo de Édipo, que depois a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem. Então, lembrando, a fase fálica, dos 3 para frente até os 5 anos, mais ou menos, 4 anos para frente, ela é uma fase também de descoberta, no sentido da criança ela começar a controlar ainda mais esse prazer. E quando a criança, mais uma vez, não tem esse processo bem vivido, culturalmente principalmente, criando-se tabus, ela pode lá na vida adulta apresentar comportamentos fora do aceitável, ou suprimindo os seus desejos, ou externando em excesso. Então, por isso, lembra que a teoria do Freud, ela trabalha na homeostase, ou seja, no equilíbrio do ego, ou seja, o ego tentando equilibrar esse id e atendendo essas demandas do superego. Então, essas fases bem desenvolvidas, elas garantem ali um adulto mais saudável. E isso na perspectiva do Freud. E aí a gente vem o período de latência, que é dos 5 anos para frente até a puberdade. Essa fase, ela coincide exatamente quando a criança tem a ampliação dos seus laços sociais, quando ela entra na escola, quando ela começa a viver uma outra realidade que está além da sua família. Então, ela começa a ter os seus interesses direcionados para outras demandas. Então, essa parte corporal prazerosa, ela fica um pouquinho de lado, por isso que Freud chama de latência, certo? Porque ele vai estabelecer novas relações, ele vai conhecer novas pessoas, ele vai ter acesso a conhecimentos diferentes do seu ambiente. Porém, lembra lá que eu falei? 5 anos para o Freud são fundamentais. Dependendo das demandas que essa sociedade trouxe para ele, lá da sua primeira sociedade, que é a família, as relações que ele vai estabelecer no período de latência vão estar totalmente relacionadas. Porque é um período que esses comportamentos psicossexuais, eles estão mais latentes, eles não estão tão manifestos, como Freud trazia na sua teoria, porém, eles permanecem. Mas outras necessidades vão aparecendo ali.
na adolescência volta-se para a fase genital, da adolescência à idade adulta. Lembrando que o Freud não se dedicou a pesquisar um pouco mais sobre essa fase. Outros seguidores dele trouxeram materiais bem interessantes sobre a fase genital. O que é essa fase? Esse adolescente, ele começa a entender o seu papel social, entender que ele pode estabelecer novas relações, ele cria seus afetos, ele entende que o sexo é prazeroso, lembrando que também vai depender das relações que ele estabeleceu anteriormente. Então ele começa a se tornar um jovem adulto. E essa fase genital, Freud trouxe que é da adolescência à idade adulta e não tem estudos posteriores a isso. O importante é ressaltar que essas fases que o Freud foi trazendo nos estágios psicossexuais, elas trazem uma formação, a busca desse indivíduo a entender as suas próprias demandas. Então a gente tem lá na fase oral essa criança totalmente id, com as demandas sociais, esse ego começando a estabelecer uma certa ordem nesse caos do id. A partir dos 5 anos, que é a latência entre o superego, que são as demandas sociais ali, juntando com aquilo que eu tive aqui dos meus 0 aos 5 anos, que é o id e o ego. Então o superego entra e começa-se o processo de homeostase. O ego tentando equilibrar os impulsos do id e as demandas do superego. Então a gente vai terminando aqui dizendo assim: Freud enfatizou a importância dos primeiros anos de vida da infância na determinação da personalidade adulta. Os primeiros 5 anos são cruciais. Sua teoria da personalidade dá menos atenção ao final da infância e estava pouco preocupado com o desenvolvimento da personalidade na fase adulta. Freud diz: o que somos como adultos, a maneira como nos comportamos, pensamos e sentirmos é determinado pelos conflitos aos quais somos expostos e com os quais temos de lidar antes de muitos nós termos aprendido a ler. Então, as marcas que são deixadas do 0 aos 5 anos são muito importantes para esse adulto. E a busca ali da homeostase não significa que as coisas estão determinadas, por isso que existe o processo terapêutico, que é uma outra abordagem que a gente pode falar num outro momento. Bom, assim finalizamos mais um episódio do podcast da turma com as teorias de Freud. Eu espero que vocês tenham gostado e queria agradecer a todos aqueles que têm contribuído com o nosso projeto para que ele se torne cada dia melhor. Se vocês tiverem alguma contribuição, alguma crítica, é só nos direcionar através do Instagram, que vocês podem ter acesso na descrição do podcast. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.